Bem, o que a gente se ateve é tentar aproveitar uma espinha dorsal do final do Campeonato Paulista. Fizemos uma análise um pouco mais minuciosa ao longo do campeonato e principalmente na reta final, tentando identificar quem poderia ficar com a gente. Conseguimos manter uma base, uma espinha dorsal, e com isso aí nós começamos a procurar o complemento. Os jogadores que não iam ficar, procuramos mais qualidade e procuramos melhorar o nível. A grande vantagem desse processo é que, começando agora um campeonato, a gente já tem uma espinha, já tem um time formado. Então as pessoas que entram, elas têm uma tendência a não sentir tanto, diferentemente de quando você começa um campeonato e ninguém conhece ninguém. Então a gente estava muito preocupado com esse detalhe, que é o que aconteceu no último ano. Corrigimos isso e conseguimos melhorar o nível, mantendo os jogadores que se destacaram nesse Paulista. Sim, na verdade, se nós tivéssemos que trazer esses atletas sozinhos, seria algo impossível. Eu sempre insisto de que está faltando apoio aqui, está faltando o empresariado nos apoiar de uma forma mais real, mas o que a gente tem nesse momento é a parceria de alguns grupos, de alguns empresários que nos ajudaram nas contratações desses jogadores, cada um com uma característica, de uma forma contratual. É isso que nos ajudou a montar o time nesse momento, e é bom para os dois, aliás para os três. É bom para nós, é bom para o jogador e bom para o empresário, que tinha que colocar o jogador em algum lugar, alguma vitrine. O fato de a gente ter sucesso, estarmos numa Série B, termos credibilidade, claro que facilita. Entre dois, eles optariam por nós, e foi o que aconteceu. Na verdade, tivemos algumas sondagens por alguns atletas, mas o que nos prejudicou, e não sei se vocês se atentaram a isso, no final do campeonato nós tivemos muita contusão, muita lesão. Nós jogamos alguns jogos sem 5, 6, 7, 8 atletas que deveriam ter formado o time base desde o começo. Principalmente nos últimos 3 jogos, se você considerar a zaga que não jogou, os titulares, mais laterais, mais os meias, mais os atacantes, nós jogamos com meio time. Isso tudo faz diferença, faz diferença. Esperamos que agora tudo isso se resolva, o elenco está um pouco mais inchado. Esse é um campeonato mais longo, que vai exigir mais dos atletas, principalmente no aspecto físico, e acho que a gente, com esse, um pouquinho desse inchaço, a gente consegue sanar esse problema. Aqui tem que ser bom para todos os lados. Não adianta ser bom para o atleta e para nós péssimo. Tem que ser bom para todo mundo. E o Guará precisa de dinheiro, não tem dúvida. A gente cansa de falar esse tipo de problema. Claro que se tiver algum grande negócio que seja interessante para a gente e o jogador também esteja contente, a gente vai fazer. Então, negócio a gente faz sempre, só precisa aparecer. Na verdade, as metas elas vêm por partes. A primeira grande meta é começar bem o campeonato. Porque começar bem nos dá uma gordura, nos dá mais segurança para poder errar um pouco na frente. E normalmente o segundo turno é muito mais competitivo do que o primeiro turno. Então a primeira grande meta é começar bem o campeonato e acabar essa primeira fase antes da Copa das Confederações numa colocação razoável, boa. A segunda grande meta, obviamente, e a mais importante de todas, é permanecer na Série B. E depois que você permanece, aí, se Deus quiser, vamos para uma terceira meta, que é a possibilidade do acesso. Esse é o perfil traçado por nós. Na verdade, a gente não fala em posição, a gente fala em objetivos. Objetivos, sim, é acabar essa primeira fase entre os primeiros, fazendo a lição de casa e tentando roubar um pouco de ponto fora. Basicamente é esse o objetivo principal. Sim, na verdade a gente tem essa sensibilidade, mas não acontece isso muito por aí, de enxergarem a gente como o time da região, porque existe uma rixa muito grande nas cidades vizinhas,
a maioria torce para não dar certo, né? Essa é a realidade dos fatos. Mas as outras cidades que não possuem times, esses sim têm todo o interesse que o Guaratinguetá faça uma boa campanha, mesmo porque vira e mexe eles estão por aqui acompanhando os jogos ou frequentando a região. Então esse pessoal sim é um torcedor do Guaratinguetá. Sim, na verdade existe uma diferença enorme para a Série A, o último escalão. Porque dentro da Série A nós temos acho que 5 níveis de renda, de arrecadação. Eu estou falando da última, da menor delas. E pensando na menor, nós estamos 7, 8 vezes menor do que esse nível inferior. Então sim, há uma grande disparidade, uma grande diferença entre os níveis. Mas a gente percebe que a confederação vem trabalhando para dar uma melhor condição para esses times, diferentemente do que tem acontecido na série A2 para 1, em que a diferença é 30 vezes, 40 vezes a diferença de um para o outro. Aqui nós estamos falando de 6, 7, 8 vezes. Então é importante que a gente consiga se aproximar um pouco desse último escalão, mas a gente entende todas as dificuldades que eles passam para isso. Na verdade, nós não temos contato com a TV, nós temos contato com a CBF, que nos dá uma cota e nos dá também a passagem e a hospedagem. Ele dá um limite para viajar, não me lembro se são 28 pessoas, alguma coisa do gênero, 28, né? E nos dá hospedagem também. Se não me engano, também só se for acima de 400 quilômetros. Se for abaixo, nós temos que ir de ônibus aqui mesmo, sob nossos custos, tá? Mas basicamente é o transporte, a hospedagem e a cota. Um abraço. Obrigado. Na verdade, assim, nós ficamos muito contentes com esse retorno dos torcedores, mas ao mesmo tempo eu não quero me iludir achando que isso será uma realidade, porque a gente sabe que o Guará estava nos últimos 3 jogos para subir. Então existe uma motivação extra, além do amor, porque eu posso amar de perto como eu posso amar de longe. Essa proximidade, ela é justificada pela possibilidade do acesso. Então o torcedor veio porque sabia que nesse momento existia a possibilidade de um acesso. Gostaríamos que isso se tornasse uma realidade ao longo de todo um campeonato e com uma média superior, porque você ainda pega no caminho alguns clubes importantes, como por exemplo o Palmeiras, o Sport, enfim, que poderiam puxar a média um pouco mais para cima. Mas a gente sabe que isso não deve ser uma realidade. Agora, claro que se eu puder pedir algo para a torcida, eu vou pedir, por favor, nos prestigiem como nos prestigiaram no final do campeonato. Não pensando em acesso desde já, mas pensando no apoio ao time. Porque o apoio começa esse sábado próximo agora, dia 25. Não é na última semana. Lá talvez seja tarde. Não adianta falar Guará até morrer. Guará até morrer é hoje. É jogo a jogo, é momento a momento, é incentivar, é sentir uma pressão para o adversário não ter aquele conforto de sentir um campo neutro. Isso é importante e é por isso que quando a gente vai lá para o norte, a gente pega times pequenos, mas é um caldeirão, porque a torcida faz uma pressão e esses times acabam sendo vitoriosos, subindo, ganhando um monte de jogos, até contra clube grande, pela pressão da torcida. Então é isso que a gente gostaria de ter aqui. Então, resumindo, nós sabemos que esse monte de gente veio por um motivo específico, que era a possibilidade de acesso. Se puderem nos acompanhar desde já, ficaremos obviamente muito contentes.